Querem ver mais uma? Pois é. Olha essa aqui. Agora eu vou ler e vocês vão me dizer qual é a estratégia, tá? Tema. Como o brasileiro deve lidar com um país em crise? Olha que legal. Olha que estratégia ele faz bem no iniciozinho. Crise econômica, ponto. Crise política, ponto. Crise ambiental, ponto. Crise de valores, ponto. Até mesmo crise de energia. Infelizmente, é nesse contexto de crise em que sobrevive o brasileiro contemporâneo. Para lidar com essa situação, blá, blá, blá. Não vou ler tudo não, você pode ler aí no seu material, qualquer coisa, dá pausa no vídeo. Olha que legal. Ele botou crise econômica, ponto. Crise política, ponto. Crise ambiental, ponto. Crise de energia, ponto. Essas referências muito rápidas, muito diretas, ponto, 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 poderia ser vírgulas também, é uma estratégia de contextualização que a gente chama de contextualização por flashes. Sabe flash? Como se fosse flash da câmera fotográfica? Pois é, são spots de luz para você ter uma noção do quanto aquele tema é atual. Algumas pessoas até perguntam nesse caso específico, mas Rafael, não repetiu demais a palavra crise? Cuidado, existe a repetição porque você não consegue pensar no sinônimo. Existe a repetição que eu chamo de repetição enfática. O tema não é sobre crise, ele fala, cara, tem muita crise. Que crises? Crise econômica, crise política, crise de valores, crise de energia, crise ambiental, sei lá, eu nem lembro todas as crises que estão escritas aí. Então ele ratifica enfaticamente as várias crises por meio de flashes. Pode dar um outro exemplo, Rafael? Claro. Imagina que o tema é violência urbana. Poderia começar uma redação com assaltos, ponto. Sequestros relâmpago, ponto. Homicídios em larga escala, ponto. Balas perdidas atingindo inocentes, ponto. Todos esses elementos que poderiam estar presentes em um filme de ação norte-americano, hoje fazem parte do cotidiano de muitos cidadãos das grandes cidades brasileiras. Ponto. Olha o que eu fiz. Era sobre violência, eu mostrei vários flashes, spots de violência e eu falei, isso não é um enredo de um filme, é a vida de muita gente. Isso tem que acabar. Contextualização por flash. Ficou legal, né? Quer ver mais uma? Olha aqui. Aqui está escrito introdução por sugestão. Desculpem. Uma anterior. Tema, analfabetismo funcional no Brasil. Olha como essa aí já é outra coisa. Pesquisas revelam que cerca de 70% dos brasileiros enquadram-se com maior ou menor grau de intensidade em um dos maiores problemas educacionais do nosso país, o analfabetismo funcional. Essa disfunção, blá, blá, blá. Pessoal, essa ficou fácil, né? O que ele fez aí no início? Ele apresentou pesquisas que trazem consigo dados estatísticos, ou base estatística, ou números que de alguma forma ilustrem uma situação. Alguém pode falar, Rafael, isso não é um caso concreto? Não. Na verdade, caso concreto é quando você tem um episódio, o 11 de setembro, uma referência, o Maradona, que ilustra uma situação. Aqui não, aqui são números mesmo, percentuais, relevância, estatística, algo nesse sentido. Muita gente pergunta, eu tenho que citar a fonte? A resposta é sim. Tanto que essa poderia ser muito melhor se ele tivesse dito, em recente pesquisa divulgada pelo IBGE, 70% dos brasileiros têm algum grau de analfabetismo funcional. Ah, Rafael, então essa aí não é nota 10? Não. Mas é nota 3? Não, é uma nota alta, tá? Só não está perfeita, embora ele tenha tentado, sim, utilizar dados estatísticos. Eu sempre coloco introduções ou exemplos tirados de redações de aluno, mesmo que não sejam perfeitas, tá? Isso aí está muito bom, não está perfeito, o ideal seria citar a fonte. Vamos para mais uma? Essa que eu vou mostrar para vocês agora eu adoro. É que está escrito introdução por sugestão, mas eu vou chamar de outra forma, tá? É a que a gente faz uma citação cultural. É a mesma coisa, sugestão ou citação cultural, mas eu acho que fica mais fácil você entender dessa maneira. Olha o que esse cara fala no tema a transgressão às leis no contexto contemporâneo. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a lei é a razão livre da paixão. A julgar pelo panorama atual, esse precioso ensinamento vem sendo constantemente desvirtuado. Para muitos, a paixão como sinônimo de interesse e desejos pessoais revela-se elemento inerente, blá, blá, blá. Gente, ele começou a redação e citou Aristóteles. Bum! Ele poderia ter citado Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis. Bum! Ele poderia ter citado Nietzsche, filósofo super contemporâneo, bem mais contemporâneo que Aristóteles. Bum! Poderia ter citado Zygmunt Bauman, e falando sobre a liquefação das relações no século XXI. Bum! Citações culturais
são super bem vistas. Ah, Rafael, posso citar um poema? Pode, desde que não seja o poema inteiro, que vai gastar muitas linhas, mas um verso, um trecho, poderia fazer uma música, fazer referência a uma música? Claro. Se você for falar sobre censura, por que não citar Cálice? Lembra? Gilberto Gil, Chico Buarque, pai, afasta de mim esse cálice. Você poderia utilizar isso e trabalhar a questão da censura. De repente, você pode citar, deixa eu pensar aqui como referência cultural, não precisa ser um filósofo, pode ser simplesmente um artista, simplesmente não, né? Um artista falando do valor da arte, que tal citar Picasso, Van Gogh em seus momentos? Tudo isso, todas essas referências são citações culturais que podem ser úteis para a sua argumentação e, com certeza, vão causar uma boa impressão, mostrando que você é uma pessoa super culta. Vamos continuar? Tem gente que não gosta de base histórica, caso concreto, flash, dados estatísticos, nem citação cultural. Tem gente que, de repente, vai querer fazer uma introdução por conceituação. Conceituação. Ou definição. É a mesma coisa, né? Você definir, você conceituar algo. Normalmente você vai definir ou conceituar a palavra-chave do tema. Olha o que fala aqui sobre o tema A Importância da Família, 1.3.4. Em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. No contexto contemporâneo, a condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, seja a escola, seja o meio social, seja a índole de cada um. No entanto, tudo indica que um fator é mais essencial que todos os outros: a presença da família. O tema é a família, mas ele começa fazendo conceituando ou definindo a palavra educação. E ele fala que na etimologia, ele trouxe esse conhecimento de casa, né? Educar significa elevar ou conduzir a um patamar superior. Então, qual é a importância da família? A família tem uma função super nobre, que é de educar o indivíduo, fazendo com que ele atinja na vida um patamar superior em sociedade. Não superior numa questão necessariamente hierárquica, mas superior para ele mesmo, né? Você começa pequenininho, bebezinho, e vai crescendo, se desenvolvendo, sendo educado para ser um cidadão consciente, produtivo, inserido no seu meio social. Legal, né? Isso pode servir para vários temas, principalmente temas reflexivos. Uma vez olhamos de um tema ligado à inveja, muita gente confunde inveja, né? Que tal começar definindo inveja? Olha, inveja é um sentimento negativo, considerado pela Igreja Católica como referência um pecado capital e que se caracteriza pelo desejo de não querer que o outro tenha algo. E ela se manifesta em diversos níveis, seja intelectual, seja estético, seja no mercado de trabalho. Pronto. Fiz uma introdução por conceituação ou definição. Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, 6 recursos, 6 estratégias de contextualização. Escolhe uma. Na verdade, por redação, você pode usar uma, né? E às vezes até duas, mas pelo menos uma, tá? Escolhe uma em cada redação, o ano inteiro, para o resto da sua vida, ou pelo menos na sua vida, enquanto você fizer dissertações, e seja feliz. O que a gente vai fazer agora? Item B, estratégias não para contextualização, mas para abordagem.